Olá, meus queridos e minhas queridas, Pastor José Rodrigues, canal Bíblia e Fé, e hoje mais um vídeo aí para você. O vídeo anterior que eu coloquei com o título A Bíblia Responde, e eu não coloquei outro ainda, vai ser uma série de vídeos que eu vou trazer com esse título, A Bíblia Responde, mas não coloquei o outro ainda porque estou esperando o pessoal comentar. Já tenho uma porção de curtidas, mas as pessoas não comentaram ainda, porque eu quero, a partir de agora, distribuir um prêmio com as pessoas que, lá naquele vídeo, que é A Bíblia Responde, né, com o título A Bíblia Responde, uma série de vídeos que eu vou colocar, mais ou menos, eu quero fazer umas 400 perguntas a você, e quem vai responder é a Bíblia. Então, eu quero sortear um prêmio para você. Mas hoje é uma mensagem diferente, certo? Porque eu ainda estou aguardando o pessoal curtir mais aquele vídeo, aquele primeiro vídeo que eu coloquei. Então, hoje a mensagem diferente, uma mensagem bíblica realmente para edificar você, que já é cristão, e você que não é cristão, claro que a mensagem traz a oportunidade de você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você quer assistir esse vídeo, fique até o final, porque com certeza você será edificado se já é cristão, já é crente. Se não é, pode ser que seja hoje o seu dia de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou fazer primeiro uma oração por você, para que tudo ocorra e a sua mente possa captar a mensagem que eu vou transmitir para você. Pai amado, Deus querido, te agradeço, Senhor, por estar aqui neste canal, e peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando esta pessoa que está aí assistindo este vídeo. Se ela já é cristã, que seja edificada. Se ela não é cristã ainda, que ela hoje receba como o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos a nosso vídeo de hoje, tá bom? Vou mudar aqui a câmera, né, para poder a gente começar, porque tem que ficar a câmera aqui de lado para eu instalar minha TVzinha aí de transmissão dos meus vídeos, tá bom? Então vamos nós. Pronto, aí está a TVzinha instalada, vamos começar agora. É uma mensagem muito simples, já pregada por muita gente, inclusive aí na internet, mas eu duvido que você encontre uma mensagem igual a esta desse vídeo que eu vou transmitir para você hoje, certo? Uma mensagem direta do trono de Deus para você. Eu estou sendo apenas um instrumento aqui. Bom, a mensagem você vai ver que é uma mensagem já pregada por muitas pessoas, até políticos já usaram essa mensagem como se fosse seu jargão, né, da política, mas aí é uma mensagem poderosa. A mensagem de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Olha, isso aqui não é de forma nenhuma propaganda política, viu? Preste bem atenção. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, eu coloquei assim embaixo: libertará do quê? Então, as pessoas às vezes pregam sobre esta mensagem, as pessoas ouvem sobre essa mensagem, e termina a mensagem sem eles saberem de que é para se libertar. O que Jesus Cristo estava falando. Então, quando eu transmito uma mensagem para alguém, geralmente eu vejo o contexto, o antes, o depois, o contexto em que está inserido está inserida aquela mensagem, o que Jesus queria dizer. Então, hoje eu quero trazer exatamente, mas exatamente mesmo, sem sombra de dúvidas, que Jesus queria dizer para aquele povo daquela época, para todos os que leem esta mensagem, para todos os que ouvem esta mensagem de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João 8,32. Bom, vamos em frente para a gente continuar aí trazendo a informação sobre esta mensagem. Quando Jesus deu esta mensagem e está escrita em João 8,32, os judeus ficaram estupefatos, porque
Jesus Cristo disse que eles deveriam se libertar. Jesus estava pregando ali para o povo lá de Israel. E para judeu dizer que ele vai se libertar é complicado. Mas olha o que Jesus respondeu para eles. Responderam-lhe, ou seja, eles responderam para Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Talvez você também, né, você que está assistindo esse vídeo, assim como os judeus, esteja se perguntando: ficarei livre de quê? Ou então você que já é cristão, né, evangélico, inclusive, já até foi batizado, pode estar pensando: mas essa mensagem vai servir para mim para quê, se eu já conheço a palavra? Eu quero dizer para você que a mensagem continua falando para mim, que sou evangélico há mais de 40 anos, imagine para você, né? Então eu acho que para todos essa mensagem continua falando. Então os judeus também pensaram assim: mas a gente vai se libertar de quê, se a gente já é livre? Vamos em frente para você compreender a mensagem, tá bom? Vamos colocar aí mais um texto na tela. Aí João 8,34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora complicou bastante. Porque dizer isso para judeu era um observador da lei, achava que a lei de Moisés era o suficiente, e Jesus estava dizendo que eles estavam em pecado. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo diretamente para os judeus que eles eram escravos do pecado. Então, como é que alguém que lia a Bíblia, ensinava na sinagoga, poderia ser escravo do pecado? E assistindo a mensagem, que você vai entender o porquê das palavras de Jesus. Eu sei que você já ouviu essa mensagem muitas vezes, por diversos pregadores, mas eu quero dizer para você que hoje é diferente. Uma mensagem para trazer claramente tudo o que Jesus quis dizer para aqueles judeus e para nós hoje. Vamos em frente. Aí, agora, diante das palavras de Jesus, Jesus disse que os judeus eram escravos do pecado. Então, agora, o que é o pecado? Vamos começar por aí, né? Jesus falou a respeito do pecado, então vamos primeiro entender o que é o pecado. Eu trago uma mensagem hoje talvez bastante diferente da que muitos pregadores trazem aí. Eu digo assim, eu gosto de escrever para que você possa assimilar melhor. Além de você ouvir a minha mensagem, você vai ler na tela. Eu coloquei que o que é o pecado? O pecado, para mim, né, e para vários teólogos que conhecem bem a palavra de Deus, é a falha em cumprir os 2 mandamentos da graça, que são amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quero repetir isso porque muitas pessoas não falam dessa forma. Então, o que é o pecado? Vou repetir. É a falha em cumprir os 2 mandamentos da graça. Muitas pessoas acham que isso não é mandamentos, mas isso aí são os 2 mandamentos da graça, que são amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Isso se encontra lá em Mateus 22, 37 a 40, esse diálogo de Jesus com os judeus também. Então, eu quero que você, na verdade, leia, abra sua Bíblia e leia Mateus 22, versículos 37 a 40. É exatamente isso que eu apenas resumi o que eu entendo desse texto e vou repetir. É a falha, o pecado é a falha em cumprir os 2 mandamentos da graça, que são amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Vamos em frente. Se você não continuar assistindo, você não vai entender o vídeo. Então, eu coloquei agora ser escravo do pecado. E agora? Eu já disse a você o que é o pecado, né? Já expliquei para você na tela anterior o que é o pecado. E agora, o que significa ser escravo do pecado? Então eu vou dar uma
explicação do que eu entendo sobre isso, mas vou trazer aqui as comprovações bíblicas, tá bom? Ser escravo do pecado significa que o ser humano perdeu a sua liberdade de não pecar e passou a ser dominado por desejos, atitudes e inclinações que o afastam de Deus. Em vez de controlar suas próprias ações, a pessoa se torna prisioneira de uma natureza que a leva a desobedecer ao Criador. Então, eu sei que os judeus, quando viram aquilo, ficaram achando ruim e perguntaram: você está querendo dizer que a gente deve ser livre de quê, né? Nós já somos livres. Era isso que os judeus pensavam. Talvez você também, que ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, que talvez você pense assim de você mesmo: eu sou uma pessoa boazinha, faço bem a todas as pessoas, não brigo com ninguém, então eu vou me libertar de quê? Então, eu quero dizer para você que todos nós, seres humanos, quando perdemos a oportunidade através do pecado de Adão, todos nós já nascemos no pecado, a Bíblia diz isso, nós perdemos a oportunidade de ser livres lá no Éden, e fomos expulsos do Éden, ou seja, estou falando agora do primeiro casal humano que foi expulso do Éden. Então, quando esse casal foi expulso e nós somos descendência desse primeiro casal humano, então aquele casal perdeu a liberdade, certo? De não pecar. Passou a ser dominado por outros desejos, por outras atitudes, por outras inclinações que o inimigo das nossas almas colocou na mente deles, certo? Então eu não vou voltar lá ao Gênesis para a gente não fazer um vídeo muito longo, mas juntando todas as peças do quebra-cabeça, é isso que eu entendo a respeito de ser escravo do pecado. Bom, vamos em frente para que possa ficar bem claro. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 16, ele diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou seja da obediência que leva à justiça. Então o ser humano deixou de ser um escravo livre de Deus e passou a ser um escravo condenado, um escravo do pecado, porém condenado se não tiver a presença de Jesus na sua vida. Então isso é o cerne dessa questão de João 8:32. Eu creio que você já ouviu muitas mensagens, mas com esse teor eu acredito que não. Vamos em frente. Bem, agora, como se libertar? Eu já falei para você que todos nós somos descendentes de Adão, nascemos já escravos do pecado, certo? Muito embora, enquanto não, a Bíblia deixa bem claro que as criancinhas inocentes elas podem ser salvas. Jesus Cristo deixou mais ou menos claro isso: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, por esse texto que está na Bíblia, sabe-se que a criança ainda é inocente, se ela morrer, a maioria dos teólogos acham que essas crianças estão salvas. Porém, essas crianças crescendo e passando a entender a sua própria consciência, entender seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, essa criança ou esse adolescente, agora já entendido, ele vai perceber que é impossível não pecar, certo? E eu digo para você, é impossível não pecar. Por isso que precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Então, como se libertar? Qual é a única forma que tem de se libertar do pecado, ou seja, dessa natureza pecaminosa? Viver uma vida nova, livre, capaz de pensar melhor, de ter atitudes melhores,
de ter ações melhores. João 8,36, Jesus concluindo aquele diálogo com os judeus, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo taxativamente: vocês judeus, que pensam que porque conhecem a lei são libertos, não, vocês são escravos, escravos do pecado. E isso vale para todos nós hoje, que ainda não entendemos que o único que nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, é Jesus. Ok? Então quero dizer para você que esta mensagem de hoje também é mensagem de libertação. Se você ouvir até o final, entender e você aceitar a Cristo, você pode até comentar aí, você que não aceitou ainda, colocar aí nos comentários: aceitei a Cristo hoje, eu estarei orando por você. Então esta liberdade não nos isenta da responsabilidade da obediência. E eu vou provar isso para você com textos bíblicos. A gente se liberta através de Jesus Cristo, mas essa liberdade não nos isenta da responsabilidade da obediência a Deus e à sua lei. Vamos em frente. É claro que agora, pela graça, tudo se tornou mais leve, mas continua a obrigatoriedade da nossa obediência a Deus. Vamos em frente para você entender direitinho. Jesus, você pode dizer: mas Jesus veio, agora estamos na graça. Eu já vi muitas pessoas erroneamente dizer isso. Não, agora estamos na graça, não somos sujeitos a isso, não somos sujeitos àquilo. Realmente nós não somos mais sujeitos à lei. Mas veja o que eu quero mostrar para você, que a graça não nos isenta de obedecer à palavra de Deus, à lei de Deus. Ela apenas melhora o nosso relacionamento com Deus, porque agora não é mais uma imposição de fora para dentro, mas agora é algo que nasce dentro de nós, através do Espírito Santo, colocado em nós por Jesus Cristo. Então vou mostrar para você que Jesus não veio nos isentar da lei, certo? Não veio nos isentar de cumprir a palavra. Então, quando nós cremos nele de todo o coração, quando nós entregamos nossa vida a ele, todo o nosso ser, de toda a nossa alma e todo o nosso espírito, agora nós somos muito mais cumpridores da palavra do que quando simplesmente apenas conhecíamos a lei. Mateus 5,17 está escrito assim: não penseis, é o próprio Jesus Cristo dizendo, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, certo? Jesus não veio eliminar a lei, mas cumprir. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Certo? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, agora nós não somos obrigados a viver uma vida onde algumas regras são impostas de fora para dentro de nós, como se nós tivéssemos que obedecer, mesmo gemendo ou chorando, aquilo que alguém dita para nós. Não é bem assim. É o contrário. E eu vou provar para você durante esta mensagem, né? Aí ainda João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ora, aí está muito claro. A lei foi dada por Moisés, homem, né? Profetas promulgaram muita coisa também, disseram muita coisa também, proclamaram a lei de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, isso muda tudo, porque através de Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, agora há uma mudança diferente.
Não é um impacto de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora, tá bom? Vamos ver, vamos procurar entender isso. Tudo começa pela renovação da nossa mente. Deu para você entender agora? Tudo começa pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o versículo chave sobre a transformação é esse aí, instruindo a não seguir padrões do mundo. Então, Romanos agora mostra que essa libertação começa de dentro para fora. Quando nós recebemos Jesus Cristo como único suficiente Salvador, isso de verdade, que muita gente levanta a mão numa igreja, mas não houve uma transformação interna. Não houve um contato direto daquela pessoa com Cristo, certo? Às vezes ouviu a mensagem, se engraçou da mensagem, se engraçou da igreja e entrou na igreja, mas não obteve a libertação completa. Eu estou falando para você de uma libertação completa que começa por dentro, do seu espírito, na sua mente, na sua alma, e agora flui para fora de você, de forma que você não vai achar que os mandamentos do Senhor são pesados, mas pelo contrário, você vai achar que eles são leves e que dá para cumprir tranquilamente os mandamentos do Senhor, certo? Então, é isso que eu coloquei aí para você na tela. Transformação de dentro para fora. Certo? Vou colocar aí agora o último texto para você. E é claro, isso é uma transformação de dentro para fora. Então, agora você vai estar sendo transformado a partir do seu espírito, da sua mente, sua alma, certo? Vem do seu interior. Então, a verdadeira transformação acontece de dentro para fora, começando pela forma como pensamos. Para mudar hábitos, sentimentos e ações, a Bíblia ensina que é preciso limpar a mente de padrões negativos e reprogramá-la com a palavra de Deus. Deu para você? Agora, eu acredito que esta mensagem tocou você, certo? Ainda você mesmo que é cristão e que diz, eu já estou liberto. Se tiver alguma coisa para se libertar, aproveite hoje e se liberte, porque esta mensagem também é uma mensagem de libertação. Está aí a mensagem que eu trouxe para você hoje, né? Então, se você gostou da mensagem, faça assim, dê o seu gostei, assim, né? Ou assim, se você não gostou. Bom, Deus abençoe e até a próxima. Desculpe aí que a minha câmera, eu vou ter que dar uma consertada, ela está dando umas piscadinhas aí, mas eu não vou deixar de gravar o vídeo. Até a próxima, em nome de Jesus. Não se esqueça, vem aí o próximo vídeo, o segundo vídeo, sobre a Bíblia Responde. Deus abençoe.